Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, o prêmio dessa semana é um pouquinho diferente. São 3 livros, um de pensamentos, um de histórias por mim contadas durante os últimos 30 anos, e tem outro que é de crônicas. Todos eles você vai adorar, tenho certeza. Para participar e ganhar, é a mesma coisa de sempre. Se inscreva no canal, dê o seu joinha nos vídeos, acompanhe as histórias até o final, ative o sininho para ser notificado sempre que tiver história nova, enfim, participe o máximo que você puder do nosso canal A Força do Amor. Tá legal? Entre uma coisa e outra, uma em especial me deixou paralisado. Você quer saber? Ela ainda fica com o Marquinhos de vez em quando. Marquinhos? Mas que Marquinhos? Quem é esse cara? Ora, quem é o cara? É o pai do filho dela. Os dois voltaram a se falar, a se ver e eles ficam juntos de vez em quando. Ficam juntos? Mas juntos como? Ah, Sandro, você não é mais criança, né? Você entendeu muito bem. Eles ficam juntos. Esses dias, por exemplo, ele até dormiu aqui em casa. Os dois dormiram juntos lá no quarto, quer dizer, os 3, né? Ele, a Ivete e o meu sobrinho. Olha, quando eu escutei aquilo, eu senti uma tontura. Não é verdade. Você está mentindo. Você está com inveja dela. E aí resolveu inventar isso. Você é uma mentirosa. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A convite de um amigo, fui conhecer uma lanchonete ali mesmo, perto de casa. Ele me falou que costumava frequentar esse lugar todo sábado. Faziam uma feijoada muito boa, tinha um grupo de pagode que tocava e o melhor de tudo, enchia de mulher bonita. Claro que fiquei empolgado, até porque, embora fosse perto de casa, eu nunca tinha ido. A gente chegou, almoçamos, feijoada realmente uma delícia. E depois, os pagodeiros começaram a tocar. Desde que a gente chegou, que eu já vinha reparando em 2 meninas numa mesa ali, bem pertinho da nossa. Meu amigo também já estava de olho, mas foi só depois que o som ao vivo começou que a gente resolveu se aproximar e fazer aquela sugestão de juntar as mesas. Oferecemos uma bebida, elas aceitaram. E daí para diante foi só festa. Acabei me ajeitando com uma das meninas e o meu amigo com a outra. Olha, tudo estava tão divertido que até dançar eu dancei. Nunca soube dançar direito, ainda menos pagode, né? Mas sei lá, acabei indo no embalo. Chegamos ali perto da hora do almoço, tipo meio-dia e pouco, e já era tarde da noite quando pedimos para o garçom fechar a conta. Acabei dando carona para a Silmara. Ela não morava muito longe e antes dela entrar, a gente ficou ainda namorando um pouco ali dentro do carro. Sabe, gostei do jeito dela. Menina simpática, bonita, né? Muito querida. Tanto que acabamos combinando de nos vermos de novo no dia seguinte. Ela estava sem celular, então combinamos de nos encontrar diretamente lá, naquela mesma lanchonete. Ela, inclusive, perguntou: escuta, você por acaso não tem um amigo para chamar? Aí eu levo a minha irmã para eles se conhecerem. O que você acha? Falei que ia pensar em alguém. Até que no dia seguinte, lembro que convidei um, convidei o outro, mas parece que naquele dia todo mundo tinha algum compromisso. De modo que, no fim, acabei indo apenas eu. Só que como não conseguia avisar a Silmara, ela estava sem o celular, ela acabou chamando a irmã para ir junto à lanchonete, na expectativa de que eu levasse algum amigo para apresentar para ela. E olha, ainda bem que eu não levei nenhum conhecido. Eu digo isso porque não sei o que houve comigo. Mas desde que eu coloquei os olhos nessa menina, que eu me senti atraído assim de um jeito que não dá nem para explicar. Assim que cheguei à lanchonete, elas estavam lá sentadinhas, numa mesa. A Silmara me viu,
e me acenou. E eu, então, me aproximei. O detalhe foi que, em vez de olhar para Silmara, eu não consegui desviar os olhos da irmã dela. Sabe, um encanto de menina, um sorriso arrebatador. Parecia mais nova que a irmã. A Silmara levantou, me cumprimentou com um beijo na boca, perguntou como eu estava e me apresentou para a irmã. Essa é a Ivete, Sandra. Aliás, cadê o teu amigo? Você não falou que ia trazer alguém? Tive de explicar que, na verdade, até tinha convidado uns 2 ou 3, mas que, infelizmente, todo mundo tinha compromisso. Cumprimentei a menina e, olha, só de pegar naquela mãozinha delicada, eu já senti aquele arrepio. Enfim, explicações dadas, pedi uma bebida, puxei a cadeira ali e ficamos conversando. Olha, me senti até meio esquisito, porque eu estava com a Silmara, mas não conseguia tirar os olhos da sua irmã. E, ao mesmo tempo, tinha que olhar, mas de um jeito assim, meio disfarçado, né? Porque, enfim, que criaturinha linda. E o pior é que, não sei se ela notou alguma coisa em mim, mas às vezes ela também, sabe, me dava aquelas olhadas assim. Olhava e até sorria, como se estivesse querendo me provocar. Meu Deus, não foi preciso muito tempo para eu me dar conta de que estava com a irmã errada. A gente conversou um monte, nós 3. Só que a minha atenção, por mais força que eu fizesse em contrário, estava toda voltada para a Ivete. Eu não consegui desviar os olhos dela. E ela, naturalmente, notou. Me contaram algumas coisas das suas vidas. Moravam com a mãe, por exemplo. As 3 trabalhavam juntas, no mesmo restaurante. Até que, pelas tantas, não sei se a Silmara percebeu algum clima entre mim e a irmã dela, mas acabou falando. Escuta, Ivete, não está na hora de você ir? A mãe pediu para você não voltar muito tarde, lembra? Para dar banho no Andrezinho. Que nada, ainda é muito cedo, de mais a mais. Ela pode muito bem dar banho nele. Eu fiquei ali escutando e me perguntando em pensamento, Andrezinho? Mas quem é esse? Fiquei boiando. Até que a curiosidade foi tanta que eu perguntei. Foi a Silmara que respondeu. Andrezinho é meu sobrinho, filho dela. Aliás, meu afilhado. Você está falando sério? Ela só confirmou. E olha, não quero ser maldoso, mas confirmou assim, com um risinho de canto de boca, como se tivesse tido prazer em me falar aquilo. Acho que ela deve ter percebido os meus olhares para a irmã e falou aquilo assim, com satisfação. Confesso que fiquei espantado, viu? Até porque vamos convir, né? Tendo um filho, e de colo ainda por cima, segundo a irmã dela falou, ela devia estar em casa, né? Numa hora daquelas, e não numa lanchonete, bebendo caipirinha. Perguntei do pai da criança, assim como quem não quer nada, mas em vez de ela mesma responder, foi a Silmara que se antecipou. Cara, não tá nem aí. Ela é mãe solteira. Olha, eu sinceramente não sei se aconteceu alguma coisa naquela hora. Se a Silmara falou aquilo para provocar, e eu acho que foi. Repito, me pareceu que ela sentiu algum clima diferente entre mim e a sua irmã. Só sei que a Ivete retrucou na mesma hora. Olha só quem fala. Você também não é mãe solteira? Eu, pelo menos, sou mãe de um só, né? E você, que já tem 3. Olha, ficou um clima tão esquisito, porque, convenhamos, né? As 2 irmãs estavam brigando, discutindo. Uma provocou e a outra... Eu, inclusive, me voltei assim para a Silmara, até porque eu estava espantado. Sério? Você já tem 3 filhos?
A própria Ivete respondeu: tem sim, né, mana? E cada um de um pai diferente. Repito, ficou um clima muito esquisito. Nessas alturas, já dava para perceber que as duas estavam, sabe, disputando a minha atenção. E não é por eu ser um galã de cinema, um cara bonito demais, a que nenhuma mulher resiste, mas porque a situação se criou. Eu estava ficando com uma. Na verdade, tinha ficado com ela uma vez apenas. E aí me encantei pela irmã e comecei a dar atenção a ela. A outra percebeu e aí começaram a disputar. Ficou aquele clima realmente muito estranho. Não é que eu tivesse alguma coisa contra, mas foi difícil disfarçar a minha surpresa. Não imaginava que a Silmara já tivesse 3 filhos, e cada um de um pai diferente. E muito menos que a Ivete também já fosse mãe de um. Bebê de colo, segundo a Silmara falou. Era a avó que tomava conta das crianças, para elas poderem sair. Mesmo assim, procurei fazer de conta que estava tudo bem. Chamei o garçom, pedi mais uma bebida. Eu notei que ficou aquele clima assim, uma de bico com a outra. E nem podia ser diferente. Sabe, parecia até que a Silmara estava com ciúme da irmã e vice-versa. Tanto que só para provocar a outra, ficou ali segurando a minha mão, me beijando, pelas tantas inclusive, certamente se sentindo naquela posição, né, como se estivesse sobrando. A Ivete acabou se despedindo e tomando o rumo dela. E depois que ela se foi, tudo perdeu completamente a graça para mim. Repito, eu tinha ficado encantado por ela. Mesmo estando ali com a Silmara, fiquei com a imagem da outra na cabeça. Vai entender, né? Enfim, acabei inventando uma desculpa para poder encerrar aquele nosso encontro. Sabe, até porque é tão difícil, né? Ficar com uma pessoa, sendo que o teu pensamento está com outra. Já tinha escurecido quando deixei a Silmara em frente ao portão de casa. E nem fiquei muito tempo ali, como tinha acontecido na noite anterior. Já fui puxando o carro. E olha, como se tivesse escrito para acontecer. No que virei à esquina, para minha surpresa, me deparei com a Ivete, caminhando assim na calçada. Foi uma surpresa tão boa. Parece até que, sei lá, não parece às vezes que o destino está ajudando, como às vezes parece que está atrapalhando? Nessa ocasião, só ajudando, né? Porque era tudo o que eu queria que acontecesse e nem imaginava que pudesse acontecer. Ela estava assim com uma sacolinha na mão, devia ter saído para comprar alguma coisa, e estava voltando para casa. Eu a reconheci no mesmo instante e parei assim, bem do seu lado. Ela levou até um susto, mas quando me reconheceu, se abriu num sorriso maior do mundo. Perguntou da Silmara. Falei que eu tinha acabado de deixá-la em casa e ela retrucou. Essa minha irmã é muito chata, viu? Gosta de implicar comigo. Não queria ter ido embora de lá, mas você não viu o jeito dela? Acho que ela ficou com ciúme de mim com você, sabia? Aliás, você está indo para onde? Quem, eu? Bom, estava indo para casa, mas de repente, se você quiser, a gente podia dar uma volta, parar em algum lugar e ir para conversar. O que você acha? Falei aquilo e abri a porta do carro. E ela não se fez de rogada. Foi logo entrando. Para resumir, acabamos voltando lá para aquela mesma lanchonete. E sentindo aquele clima gostoso no ar, eu, sabe, podia até estar atravessando o samba, mas resolvi arriscar. Me aproximei e tomei a iniciativa de beijá-la. Ela correspondeu, como eu já imaginava que fizesse. Olha, foi impossível não comparar as duas. Até o beijo da Ivete era mais gostoso, mais envolvente. Sei lá, aliás, ela era também mais linda.
mais delicada. Na verdade, pelo menos na minha opinião, ela era mais tudo. Eu não estava exagerando quando falei que tinha escolhido a irmã errada, que tinha me encantado pela Ivete desde que trocamos o primeiro olhar. A gente ficou um pouco ali, depois eu a deixei em casa, trocamos telefones e, naturalmente, que passamos a trocar mensagens direto. Até que no final de semana seguinte, marcamos de nos ver. E foi simplesmente maravilhoso demais. Uma coisa eu digo, sem medo de errar. Essa menina me conquistou sem fazer nenhum esforço. Sabe, aos poucos, quanto mais a gente se envolvia, íamos nos conhecendo melhor. Sabe, parece que, sei lá, eu estava vivendo um conto de fadas. Detalhe, a irmã dela não fazia nem ideia de que a gente estava saindo. Na verdade, eu nunca mais vi a Silmar, nem falei com ela. Mas para evitar algum atrito, nós dois, em comum acordo, achamos melhor não falar nada para ela. Pelo menos durante um certo tempo. Eu, da minha parte, estava com a minha consciência tranquila. Não tinha feito nada de errado. Primeiro porque não tinha nada de sério com a Silmar. E depois, convenhamos, né? Não tive culpa se conheci a irmã dela e me encantei. Mais do que me encantar, acho que nessas alturas já estava até apaixonado. O fato é que a gente foi levando aquele nosso romance, até que, inevitavelmente, isso ia acontecer, mais cedo ou mais tarde. A Silmara acabou descobrindo que eu andava me encontrando com a irmã dela. Olha, depois de um tempo, para ser sincero, para mim tanto fazia se ela soubesse ou não soubesse, sabe, que a gente estava saindo. Até porque, repito, tinha nada a ver. Eu não tinha o número do celular dela, até porque, quando a gente se conheceu e ficamos juntos, ela estava sem celular. Mas ela acabou descobrindo o meu. Sei lá de que jeito. Deve ter mexido no celular da irmã, visto as nossas conversas. E eu digo isso porque um dia ela me mandou aquela mensagem. Oi, Sandro, é a Silmara. Me diga uma coisa, é sério que você anda pegando a minha irmã? Por isso que você sumiu? Não quis mais nada comigo? Antes de responder, eu ainda liguei para a Ivete. E ela confirmou que a Silmara já estava mesmo, sabendo de tudo. E ainda acrescentou. Olha, cuidado com as coisas que ela fala de mim para você, viu? Não é para você acreditar nela, viu? Porque ela vai fazer de tudo para a gente brigar. Eu conheço a minha irmã. Ela ficou uma fera quando viu as mensagens que a gente andou trocando. E olha, não deu outra. A Ivete estava certa, porque no que respondia a mensagem da Silmara, ela mandou um áudio de quase 5 minutos, falando um monte da irmã. Entre uma coisa e outra, uma em especial, confesso que me deixou pensativo. Ela ainda está ficando com o Marquinhos de vez em quando. Você sabia disso? Garanto que isso ela não te contou, né? Na hora, inclusive, eu nem entendi. Perguntei quem era esse cara, no que ela imediatamente respondeu. É o pai do filho dela. Os dois voltaram a se falar e ficam juntos de vez em quando. Ficam juntos, mas juntos como? Ah, Sandro, você não é mais criança, né? Você entendeu. Eles ficam juntos. Esses dias, inclusive, ele até dormiu aqui em casa. Os dois dormiram juntos lá no quarto, quer dizer, os três, né? Ele, a Ivete e o meu sobrinho. Sabe, eu escutei aquilo e sentia... Sabe aquela coisa ruim que dá por dentro da gente que... Mas como a Ivete já tinha me adiantado, ela falou, olha, cuidado com a minha irmã, ela vai inventar um monte de mim. Não acredita nela. Ela falou que a outra ia fazer de tudo para fazer a gente brigar. Por isso, procurei manter a calma. Quem sabe fosse mentira. Mesmo assim, claro, né?
Fiquei com o coração apertado. E se não fosse mentira? Depois conversei com a Ivete. Cheguei a mostrar os áudios que a irmã dela tinha mandado. No que ela falou: você não acreditou nessa mentirada, né? Eu não te falei que ela ia inventar um monte? Ela não aceitou quando viu a gente se falando e viu que a gente estava junto. Olha, como é que eu vou dizer isso? Eu não quis acreditar naquilo que a Ivete tinha mandado. Só que, ao mesmo tempo, fica aquela insegurança. Inclusive, ela falou, a certa altura: escuta, por que você não bloqueia ela? Assim não vai poder mandar mais nada para você, não vai ficar enchendo a tua cabeça de mentira. O que ela quer é fazer a gente brigar. Será que você não entendeu? Olha, sabe, eu até cogitei fazer isso. Só que, já no dia seguinte, antes que a bloqueasse, ela me mandou outras mensagens. Lembro que era um domingo, bem cedo. Tinha um vídeo gravado, segundo a Silmara, no quarto da Ivete. No vídeo, aparecia a Ivete deitada na cama, dormindo. Só que ela não estava sozinha. Tinha um cara ali na cama com ela. Naturalmente que eu já tremi dos pés à cabeça. Eu olhei para aquela cena, sabe? E percebi que o cara, ele também estava dormindo. Quase tive um ataque do coração, porque os dois estavam debaixo de um cobertor e ele a abraçando assim por trás. Sabe, conchinha? Dormir de conchinha? Estava mais do que na cara que o cara devia ter passado aquela noite ali com ela. Ao lado da cama tinha um bercinho onde dormia uma criança, com certeza o filho dela. Olha, o meu coração quase parou de bater. Nessas alturas, meu corpo todo tremia. Depois, ainda fui ouvir o áudio. Dá uma olhada nesse vídeo, Sandra. Fiz agorinha há pouco. Acabei de gravar. Agora você sabe quem é a mentirosa da história. Olha, talvez a Silmara tenha me mandado aquele vídeo com a melhor das intenções, por se preocupar comigo, para me alertar sobre o comportamento da irmã, e não simplesmente para se vingar. Sei lá, a gente não está na cabeça da pessoa, mas o fato é que ela acabou destruindo o meu mundo naquela hora. Acabou com a minha felicidade. Quanto mais eu via aquela porcaria de vídeo, menos eu conseguia acreditar. Tentando me agarrar a qualquer sopro de esperança, cheguei a pensar que pudesse ser montagem. Mas de que jeito? Sabe? Ela tinha levado o pai do filho para dormir com ela no seu quarto. Estava mais do que na cara. Os dois tinham passado a noite juntos, na mesma cama. Não era mentira, como ela mesma tinha dito. Olha, só Deus sabe como eu fiquei. Em vez de ligar para ela, confrontá-la, ainda às 11, enviei o mesmo vídeo por mensagem, seguido daquele áudio. Será que dá para você me explicar o que isso significa, Ivete? Como eu já esperava, ela demorou para responder. Na verdade, demorou para visualizar a mensagem. E depois ainda demorou mais ainda para responder. E o que eu acabei lendo me deixou ainda mais perdido. Desculpa, Sandra. Eu ia mesmo te contar sobre mim e o Marquinhos. A gente voltou. Ele vai morar aqui com a gente, vai também registrar o nosso filho. Eu queria, aliás, até te pedir para não mandar mais mensagem, nem me ligar, viu? Desculpa, mas enfim, se cuida. Olha, eu li aquilo e não acreditei. Como que uma pessoa
pode ter duas caras como essa menina. Incrível! Olha, fazia horas que ela tinha dito na minha cara, olhando nos meus olhos, que era tudo mentira da irmã. Que a irmã é que queria separar a gente. Que a irmã é que estava com ciúme, que tinha ficado uma fera. Era tudo mentira dela. Eu li aquilo e fiquei ali me perguntando o que significa isso. Ela ainda teve capacidade de me mandar um beijo e pedir que eu me cuidasse. Cravou uma faca no meu peito e ainda teve a capacidade de falar que eu me cuidasse. Só se fosse dela. O pior é que ela depois ainda me bloqueou. Tudo para não falar comigo. Para não me dar maiores explicações. Se bem que explicação a mais que eu precisava, né? E nem mesmo indo atrás dela pessoalmente, porque até isso eu fiz. Não teve conversa. Ela falou que não tinha mais nada para falar, que eu tinha de entender o lado dela, de aceitar. Olha, até hoje não consegui me levantar dessa rasteira. Porque, repito o que já disse lá no começo, fui olhar para essa menina e me encantar. Para me apaixonar foi um pulo. Fiquei apaixonado, encantado, como aliás continuo até hoje. Tudo aconteceu tão de repente, assim, de uma hora para outra. E depois, quando o meu castelo ruiu, me deixando perdido, sem rumo, tem horas que eu penso até que não aconteceu. Fiquei completamente sem chão. Apaixonado por alguém que mentiu para mim, descaradamente, olhando na minha cara, nos meus olhos. Só que apesar da mentira, do engano, eu ainda fui atrás. De tão apaixonado que estava e continuo. Só que aí ela é que não quis nada comigo. Ou seja, ela mentiu, ela me enganou, mas quem não quer nem conversar comigo é ela. E eu que fui o enganado, fui atrás. Querendo sei lá o quê. Tem horas que eu nem me entendo. Não dá para entender um cara como eu, sabe, que é feito de bobo do jeito que eu fiz e ainda corre atrás. E ainda fica suspirando pelos cantos. Lembrando dos poucos momentos que passamos juntos. Encantado, apaixonado. Praticamente feito de escravo por uma mulher que nem sabe que eu existo. Que me despediu. Que me bloqueou no celular. Meu Deus, que não quer saber de mim. E na próxima terça-feira, 15 horas, não perca. Você está falando sério, Ivan? Não imaginei que o teu casamento estivesse nesse pé. Pior é que tá. Pior é que tá. Sabe, não é nem por ela, sabe? A Rita é uma boa pessoa. O problema sou eu. Faz tempo que eu deixei de amá-la. Mas não me diga. Mas afinal, o que houve? Você quer mesmo saber? Me apaixonei por outra mulher. Sabe, eu escutei aquilo e não acreditei. E acreditei menos ainda quando ele arrematou, assim, me olhando bem sério. Tão sério que me fez estremecer. Pena que essa outra mulher também seja casada. Ou pelo menos era, né? Porque nessas alturas nem eu sei de mais nada. Mas de quem que você está falando, Ivan? Eu por acaso conheço essa outra mulher? Ele sorriu. Se você conhece, melhor do que ninguém. Acho até que você sabe quem é. Na verdade, tenho certeza. Ou vai dizer que não sabe? Responde para mim. Responde olhando aqui nos meus olhos. Olha, foi no momento em que eu estava muito fragilizada que o Ivan se aproximou de mim. Eu estava separado, não fazia muito tempo, mas, apesar de tudo, ainda acreditava que pudesse me acertar com o meu marido. Eu e o Cláudio, para falar a verdade,
já andávamos numa situação ruim, o nosso casamento em si, há algum tempo. Não era coisa muito recente, não. Até que tivemos uma briga mais séria, e ele acabou indo passar uns tempos na casa do meu cunhado. Já fazia um mês que a gente estava vivendo assim. Eu ali em casa com a nossa filha, e ele lá na casa do irmão. E foi justamente nesse período que o Ivan começou a se aproximar. O Ivan era casado com a minha cunhada. Ele e a Rita moravam ali, na casa do lado da nossa, e também tinham uma filha pequena. Sabe, a gente sempre se deu bem. Estávamos sempre fazendo um programa em família, um almoço, um jantar, ali em casa, ou então na casa deles, um passeio. E juro, eu jamais imaginei que ele tivesse alguma intenção comigo. Até porque, repito, éramos dois casais. Ele casado e eu também. Até que nesse período de separação, eu e meu marido, uma noite minha filha não estava muito bem, tinha vomitado, estava com um pouco de febre. Aí ele fez o favor de ir à farmácia buscar um remédio para ela. Eu tinha ligado um monte pro Cláudio, justamente para falar que a nossa filha não estava bem. Talvez fosse preciso levá-la no postinho, quem sabe? Mas ele nem atendeu o telefone. Sem alternativa, fui lá bater na porta da Rita para ver se ela tinha o remédio. E como ela também não tinha, o Ivan se ofereceu para ir à farmácia buscar. Ele foi, trouxe o remédio, mediquei minha filha, e depois ele ainda ficou um pouco ali conversando comigo. A conversa girou basicamente em torno do meu marido. Porque eu comecei a me queixar que ele andava muito mudado, não dava a mínima para nós, não apenas para mim, mas pela filha. E que pelo jeito, pelo que eu estava chegando a concluindo, nosso casamento realmente não tinha mais volta. E nessa hora, para minha surpresa, ele fez aquele comentário. Você quer saber minha opinião, Patrícia? Para mim o Cláudio é um trouxa, viu? Mas já se viu tratar você do jeito que ele trata. Olha, não me leve a mal, viu? Mas você é uma princesa. Merecia muito mais. Você quer saber do que eu acho? Eu acho que esse cara tem outra na rua. Outra? O Cláudio? Você acha mesmo? Ele não falou mais nada. Só ficou com aquela cara assim. Sabe, não foi tanto o que ele falou, mas o modo como ele me olhou e o modo como falou aquela palavra, princesa. Repito, eu não sabia que ele sentia alguma coisa por mim. Até porque, convenhamos, ele era casado com a minha cunhada, irmã do Cláudio. Tinha uma filha com ela. Enfim, antes que ele fosse embora, ele ainda falou que se a minha filha não melhorasse, eu podia ligar para ele o horário que fosse, mesmo que fosse de madrugada, que ele daria um jeito de levá-la até o postinho, caso fosse necessário. Falei que não precisaria, com toda certeza ela ia melhorar, e aí eu acompanhei até a porta. E nessa hora, ele colocou a mão assim no meu ombro, me deu um beijo no rosto e falou aquela frase. Quer saber? Se pudesse eu ficaria aqui com você. Não perca, é na próxima terça-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Patrícia e Ivan em mais uma edição de A Força do Amor.